Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians realmente sondou Neymar e Cavani? E a situação do Rony? O Timão tem um prazo para anunciar o seu último grande reforço para a temporada. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo. Já se inscreveu no canal? Inscreva-se, dê o teu like e vamos juntos, ok? Vamos lá, falar desse dia movimentado do Corinthians, né, que balançou as estruturas, né? Você coloca Corinthians, Neymar e Cavani na mesma frase. Claro que o torcedor se ouriçou em relação a isso. Foi uma entrevista do dirigente, né, do gerente executivo de futebol, do William Monteiro Alves. Já vou falar sobre isso. Antes, eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball. É o aplicativo que eu uso para me manter informado sobre tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Cara, nesse período de mercado da bola é fantástico. Você sabe qual jogador chegou, para onde foi, tempo de contrato, valores de todos os clubes do mundo. E se você ativar as notificações do seu time do coração, você fica sabendo tudo em tempo real. Serve para sistema Android, iOS, para qualquer celular. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você baixar, gratuitamente. Não custa nada, ok? Bom, vamos lá falar dessa notícia aí que ganhou uma grande repercussão, porque quando você coloca Neymar e Cavani e Corinthians na mesma frase, claro que a proporção ela é gigantesca. Eu entendi o argumento do William Monteiro Alves. Quando ele disse que sondou Neymar e Cavani e que todo dirigente precisa saber a situação de qualquer grande jogador, ele foi responder se o Corinthians realmente não estava negociando com o Rony. E aí, pela primeira vez, ele admitiu que sim, que ele fez um contato com um empresário para saber qual a situação, se havia mudado. Porque o Corinthians segue naquela estratégia ou naquela postura de não admitir que procurou o Rony. Apenas uma sondagem lá em novembro do ano passado e que agora estava de boa, nada a ver e tudo mais, mas a gente já falava que o Luizinho Piracicaba, o intermediário, estava fazendo toda essa negociação via Corinthians, né? Por isso que o Corinthians realmente não estava negociando. E aí agora o Duílio admitiu que voltou a procurar para saber qual seria a situação. Mas na verdade a situação inclusive estava até bem encaminhada em relação ao acerto entre jogador e Corinthians. Falta acertar o valor que o Atlético Paranaense quer. Inclusive o Corinthians havia pedido um prazo maior para o Atlético e o Atlético está esperando. Por isso que o Rony não se acertou com ninguém ainda. E aí o Duílio, ao admitir isso, fez um argumento do tipo: nós sondamos todos os grandes jogadores que estão no mercado. E aí citou o Neymar e o Cavani. Eu acho que ele não deveria ter feito isso, porque quando você fala esse tipo de coisa, primeiro, você cria uma falsa esperança no seu torcedor e cria um motivo de deboche dos rivais. Porque a gente sabe que em outras épocas, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno já vestiu a camisa do Corinthians. Então seria um absurdo o Neymar e o Cavani jogar no Corinthians? Eu acho que hoje sim, mas óbvio que não dá para descartar nada. Óbvio que daqui a pouco, sei lá, o Cavani quer voltar para a América do Sul e, enfim, aí há um parceiro que banque isso. Hoje a gente não consegue enxergar isso como viável pela realidade financeira dos clubes, do Corinthians. E aí isso vem numa semana em que o Corinthians enfrentou uma série de problemas financeiros, como por exemplo o imbróglio lá com o Júnior de Barranquilla envolvendo o Victor Cantillo. Já foi resolvido e tudo mais, ele está sendo inscrito no Campeonato Paulista, já foi regularizado e tudo mais. Mas o Corinthians ficou 2 rodadas sem utilizá-lo porque faltou um pagamento lá para o Júnior, não vinha o documento para ele poder inscrever a tempo, aquela coisa toda, isso pegou mal. Aí agora o Montevideo Wanderers, o clube uruguaio do Bruno Mendes, ex-clube uruguaio do Bruno Mendes, aciona o Corinthians na FIFA para tentar reaver um valor que o Corinthians ainda não pagou para ter o zagueiro. Tudo na mesma semana. E aí o Duílio resolve falar de Neymar e Cavani. Não pega bem. Eu entendi de novo o argumento de que o dirigente realmente tem que estar monitorando tudo. Daqui a pouco a gente nunca sabe realmente, né? O Seedorf já jogou no Botafogo, o Ronaldo Fenômeno, como eu falei, já jogou no Corinthians. É que a realidade ela está muito distante disso. Então a sondagem é muito vaga, né? Sondou. Porque esses dirigentes, eles conversam muito com empresários, intermediários, então eles sempre perguntam realmente, daqui a pouco num jantar, mas e o Cavani? Tá terminando o contrato agora, quanto é que ele ganha? E aí o cara entende isso como uma sondagem. O fato dele ter dado entrevista e ter colocado isso, eu acho que suscitou um factoide desnecessário. E aí a imprensa toda, claro, né, pega essa manchete, inclusive eu aí, né, botei aí porque foi o assunto do dia,
foi o assunto que todo mundo repercutiu para saber e ficou todo mundo oriçado, mas ainda os rivais debochando, né? Pô, o Corinthians não paga ninguém, vai... É uma coisa que não cabe, entendeu? O dirigente tem que ter responsabilidade também quando fala de determinados assuntos, porque tem a ver com a imagem do clube que está aí fora, né? Mas o Corinthians está fazendo contratações via parceiros, dentro das suas possibilidades. Estava esperando o dinheiro do Júnior Urso lá do Orlando City para resolver a questão do Cantillo. Deve resolver essa questão do Bruno Mendes também. São questões assim, vocês lembram no ano passado, quando vazou aquela história das marmitas? Pô, isso é tão... ano retrasado, eu acho. Isso é ruim, porque acaba arranhando a imagem do clube, daqui a pouco se você resolve isso internamente, porque você não pagar aqui um fornecedor aqui e ali, às vezes acontece, não deveria, mas às vezes acontece no meio do futebol. Só que isso acaba sendo repercutido de uma forma e explorado de uma forma negativa pelos rivais, pela imprensa, ou quando a justiça resolve penhorar a taça do Mundial. Como bem disse o presidente André Sanches, o Corinthians tem terreno, tem imóveis, tem vários ativos, mas a justiça, o cara lá, o promotor lá, resolve penhorar a taça do Mundial. Por quê? Porque ele queria criar um factoide para que fosse explorado pela imprensa. Entenderam? Bom, mas aí o Corinthians, que é o Neymar e Cavani, não consegue contratar o Rony. Não é que não consegue contratar o Rony. Existe uma estratégia de mercado. O Corinthians e o Rony já se acertaram. Falta o Atlético receber aquele valor inicial que ele quer pelo Rony. O que o Corinthians entende nesse momento? Só o Corinthians está na parada. Porque o Palmeiras meio que se desgastou com essa negociação, sabendo que o Rony queria jogar no Corinthians, já desistiu do negócio, já está partindo para outro. Ainda está meio que à espreita, assim, mas já não está fazendo muita questão de contar com o Rony. E o Corinthians sabe que, acertando com o Rony e o Rony querendo jogar no time do Thiago Nunes, a coisa fica um pouco encaminhada. Então ele sabe que ele é meio sozinho na parada. E aí joga, né? Porque o Atlético quer 6 milhões de euros. O Corinthians não quer pagar tudo isso. Tava tentando angariar esse dinheiro e tal, mas aí o que o Corinthians faz? A gente quer, mas não por esse valor. Fechamos por menos? Como o Atlético já não tem mais clima para ficar com o Rony, porque tem toda a questão contratual para resolver e tudo mais, o Corinthians está vendo se o Atlético cede. Então, só tem um problema. O Corinthians tem até sexta-feira para anunciar o seu último grande reforço da temporada, para poder inscrever esse jogador nos jogos da pré-Libertadores. Se ele perder esse prazo, ele só consegue colocar na fase de grupos. Não que vá mudar alguma coisa, mas eu acho que sim. Eu acho que o Corinthians vai precisar do Rony nesses 2 jogos que serão disputados a partir de fevereiro, esses 2 confrontos, né? Então seria interessante que o Corinthians anunciasse e resolvesse essa parada, essa novela até sexta-feira. E como eu já disse, o Rony vai precisar trabalhar, o Rony vai querer jogar no Atlético, ele não tem clima mais, ele não vai querer ficar, então o Corinthians e o Atlético devem se acertar financeiramente. O Corinthians dá aquela recuada estratégica, diz que não vai pagar o que o Atlético quer, o Atlético daqui a pouco cede aqui e ali e os dois se acertam. É a minha leitura dos fatos, de que a coisa vai se encaminhar para isso. Vamos aguardar os próximos fatos, ok? Então fiquem tranquilos, não tem nada de Neymar, não tem nada de Cavani, mas pode ser que o Rony sim esteja muito próximo do timão. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!